Opa, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Tasmático e no vídeo de hoje é o último vídeo do ano. É a retrospectiva do Tasmático, não é retrospectiva de meme nem nada. Bom, gente, como é que foi o ano de vocês? Espero que tenha sido um ano bom. Pra mim, foi um ano... Acho que eu posso considerar esse ano... Acho que eu posso considerar ele um ano ok. Ele foi um ano bom, sim, tipo, muitas coisas que eu queria eu tô conseguindo realizar, o meu TikTok mesmo, tá com uns vídeos até que com muita visualização, inclusive passa lá, tá aparecendo aí na tela do TikTok, se quem quiser ver lá. E também os shorts aqui do YouTube, aqui, que eu tô postando a timelapse dos desenhos. Inclusive, se você quer ver a timelapse da thumb desse vídeo, é só ir no shorts que eu já vou ter postado muito provavelmente. Tipo, esse ano, por mais que tenha sido um ano tipo, ok, foi um ano bom, teve muitas coisas boas, algumas ruins, acho que não ruins, acho que as coisas consideradas ruins que aconteceu nesse ano foi um livramento, eu acho que foi mais um livramento. Nossa, eu tenho tanta história pra esse ano pra contar pra vocês, mas essas histórias eu vou deixar pro ano que vem. Tipo, tem uma história minha que é simplesmente uma amizade super tóxica que eu tive e eu não tava vendo até que eu percebi a amizade tóxica. É tanto que com essa amizade tem outra história por dentro dela que... Sabe o Pipoloso, aquele antigo editor lá do canal? Então, ele não tá mais editando, graças a Deus ele não tá mais editando, porque se ele tivesse editando ainda, eu não estaria postando um por semana. Eu finalmente consegui realizar a coisa que eu tanto almejei de postar um vídeo por semana. E esse editor meu, a nossa amizade foi uma amizade muito controversa, muita coisa aconteceu nessa amizade, muitas desavenças. E eu tenho uma história com dessa amizade tóxica que eu contei, que o cara, ele se achava muito protagonista. E simplesmente ele criou, tipo, um plano de ataque como se fosse uma guerra de anime contra o meu editor, porque ele tinha feito umas coisas lá pra mim, né? Porque ele fingia ser meu amigo, mas na verdade ele me odiava e falava mal de mim pros amigos dele. Inclusive, no meio dessa história toda de amizades, eu consegui uma amizade que, tipo, foi de uma amizade de uma pessoa que eu considerava inimigo, né? Porque era amigo do editor lá, né? Que eu parei de ser amigo dele. Eu considerava ela inimigo porque justamente antes ela simplesmente me odiava, mas quando ela descobriu a história certa, ela continuou conversando com o Pipoloso, mas ela virou a minha amiga no caso. E tipo, isso foi muito da hora, assim, de ter acontecido. Foi da hora, né? Porque eu tenho história pra contar ano que vem. Vocês podem se preparar que ano que vem, 2026, vai ser um ano que eu vou contar bastante história pra vocês. E dependendo, gente, se eu conseguir, eu vou desenhar e fazer uma animação, né, dessas histórias, se eu conseguir, tá, gente? Porque num cronograma de um vídeo por semana fica meio puxado fazer animação. Mas se eu conseguir, eu tiro um mesinho lá pra fazer isso, pra fazer animação. Mas eu não tô prometendo nada. Mas, tipo, se eu conseguir, eu vou tentar fazer uma animação. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer essa animação por justamente querer postar um vídeo por semana. E ano que vem vai ter muitas coisas novas, vai ter jogos novos que eu vou trazer pro canal, vai ter as histórias, né, que eu vou contar pra vocês essas histórias. Inclusive, gente, uma coisa muito paia que aconteceu foi que eu passei, se eu não me engano, 5 meses sem postar vídeo nenhum. Eu passei 4 a 5 meses sem postar vídeo nenhum. E tá relacionado com essa história do editor, porque depois que, tipo, tudo aconteceu e tal, eu fiquei meio sem entender, assim, o que eu fazia do canal, não sei o que. Tipo, mas, tipo, não é que eu fiquei com preguiça, é que eu realmente fiquei, assim, meio sem entender muita coisa. Eu sei lá, eu fiquei numa procrastinação muito grande. E antes que vocês falam que, isso é preguiça sua, não sei o que, você não tava editando porque você não queria, você não tava desenhando porque você não queria. Tipo, eu tinha editado um vídeo que eu já tinha até desenhado a thumb do vídeo. Aí eu já tinha editado, só que aí a edição deu errado, porque eu tive essa troca de dispositivo, de telefone durante esse tempo, né? Porque antes era um tablet. Aí o tablet foi lá, quebrou. Aí agora eu editei lá o vídeo, só que como ele quebrou, né? O tablet não teve como ele vir pro ar. Graças a Deus não veio pro ar, porque a thumb tava horrível.
deu. Mas, tipo, nesse tempo da minha procrastinação, não foi pura preguiça. Porque todo dia eu me cobrava, não, eu tenho que editar esse vídeo hoje. Eu ficava numa cobrança eterna, mas eu não conseguia, tinha um bloqueio na minha cabeça que eu não conseguia fazer nada. Eu entrava no aplicativo de edição, eu sentia uma coisa estranha dentro de mim e eu simplesmente saía do aplicativo de edição sem conseguir fazer nada. E tipo, eu reconheço que foi um erro meu por causa de toda essa procrastinação e tal, que eu não deveria ter ficado tipo assim, por causa simplesmente do editor. Mas não foi 100% por causa dele, foi tipo uma procrastinação muito forte que eu passei e mistura com a questão da minha ansiedade e tal, mas aí eu consegui vencer isso. E uma coisa boa que aconteceu todo esse tempo que eu parei, né, que eu fiquei tempo fora, eu voltei a desenhar. Só que eu não voltei a desenhar, tipo, assim, de boa, porque eu voltei a desenhar com os meus desenhos muito lindos. Tipo, eu não sei se você está achando isso também, mas quando eu parei, fiquei 4 meses sem postar vídeo nessa cobrança eterna, e quando eu voltei a desenhar, editar, eu achei a minha edição muito melhor. Eu gostei de não ter que depender daquele merda do editor pipoloso. E eu também... Eu senti que eu melhorei sim no desenho. Amigos próximos meus disse que eu realmente melhorei, porque eu tinha dado essa promessa pra eles, né, que eu ia melhorar, e eu realmente melhorei. Eu realmente melhorei muito, é tanto que agora os desenhos tá mais mostrando o corpo, tem uma questão de sombra mais bonita, não tá tão desenho mais quadrado, feio. E tipo, eu achei que foi uma mudança muito da hora, foi uma mudança muito rápida, mas também necessária. E tipo, sabe o vídeo da retrospectiva de 1 ano? Ele foi gravado 1 mês depois de eu ter começado essa procrastinação e ter terminado Na verdade, ele foi 1 mês antes de toda a história de eu ter parado de conversar com... Não, foi um mês depois. Foi um mês? Acho que foi um mês, foi um mês dessa história de eu ter parado de conversar com o editor. Aí eu cheguei nele e falei, cara, por que você não edita pra mim de novo? Tipo, é só uma ajuda e tal, não sei o quê. Aí ele decidiu me ajudar. Só que, como antes, né, aconteceu toda essa história da guerra, inclusive tá dentro desse contexto, e simplesmente ele não me entregou vídeo nenhum. Aí ele, do nada, começou a meter pau em mim, pros amigos dele, inclusive pras pessoas que eu considerava amigo meu. E aí, no meio de tudo isso, eu criei uma nova amizade, mas aí eu fiquei com toda essa procrastinação interna, eu não tava conseguindo editar coisa de 1 ano, porque tinha dado, se eu não me engano, 30 minutos de vídeo bruto. Aí eu tinha conseguido coisar só 4 minutos, editar só 4 minutos, a thumbnail já tava pronta, eu tava mofando. Até que um dia eu decidi, não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que vencer o meu psicológico. Aí eu comecei a editar e simplesmente me veio a sensação gostosa, que é voltar a fazer uma coisa que eu gosto, porque eu amo editar, eu amo desenhar meus vídeos, eu amo fazer tudo. E não é à toa que por conta disso, todas as minhas trajetórias de tudo melhorou, meu TikTok melhorou, por mais que tenha sido pela fandom de Rasguinho Hotel, mas mesmo assim melhorou sim o meu conteúdo, a minha vida em si, porque foi muito bom isso, porque tá sendo um sonho que tá se realizando. Os meus shorts também, ele está pegando um pouco mais de visualização, tem os com 1.700, tem outro com 1.000, que foi o do coisa lá que eu postei no Natal, da thumb que eu postei no Natal. E, inclusive, né, eu falei de todos os desenhos que eu melhorei, vai tá mostrando aí na tela agora todos os desenhos que eu fiz esse ano, né? Todos os desenhos, incluindo a minha antiga thumbnail, que é a thumbnail mais esquisita, que foi o meu primeiro desenho. A minha segunda thumbnail que eu tô usando agora, eu demorei 9 horas pra fazer. Eu acho que é isso, gente. O meu ano, resumindo o meu ano todo, ele foi um ano bom. Muitas pessoas saíram da minha vida, mas foi pessoas que foram necessárias sair da minha vida pra eu poder andar. Tipo o cara tóxico lá que eu falei, minha amizade tóxica. Foi muito bom ele ter saído da minha vida pra eu poder andar. O Pipoloso também foi muito bom ele ter saído da minha vida. Foi mais um livramento ele ter saído da minha vida. E, tipo, eu não fico triste de lembrar que, tipo, eu perdi editor. Foi mais um livramento. Eu reconheço que foi um livramento. Porque ele se fazia muito de vítima, mas na verdade ele era o capeta. Ele literalmente era um capeta na Terra. Ele vivia falando mal de mim pelas costas. E todas as pessoas que eu jurava que era amiga minha, simplesmente, na verdade, não era amigo meu. Inclusive, teve uma amizade. Eu não sei se eu vou contar essa história algum dia, mas teve uma amizade comigo nesse ano que eu gostava da pessoa, só que aí
não precisava falar que eu gostava dela. Mas, tipo, ela começou a namorar e ela mudou simplesmente tudo a minha relação com ela e a gente nem se conversa mais. Tipo, essa questão de eu ter gostado foi, tipo, foi ter gostado, tipo, de vista, assim, porque quando eu comecei a conversar com ela, eu simplesmente só decidi virar amigo. Eu desisti daquela ideia de gostar dela. Mas quando ela começou a namorar, ela simplesmente tornou uma pessoa muito estranha, escrota comigo. E ela consecutivamente, né, foi se afastando e ainda tá se afastando, a gente nem conversa muito mais. Mas é isso, gente. Eu espero que o ano de vocês tenha sido bom. Se tiver acontecido alguma coisa, conta aí nos comentários, por favor. E o resumo do meu ano de 2025 é que foi um ano bom. Foi um ano muito bom, foi um ano que eu consegui realizar o meu sonho de vida. Foi um ano muito bom que eu consegui realmente ter um pouco de relevância a mais, assim, nas minhas redes sociais. Eu consegui postar um vídeo por semana, que era uma coisa que eu sempre quis. E, tipo, eu amei essa parte de eu ter conseguido realizar coisas, mesmo estando no final do ano, eu consegui realizar muita coisa. E esse tempo também que eu fiquei parado foi por causa da minha fantasia. Tá aparecendo aí na tela a fantasia de Serafinha da escola, aí eu passei um mês só fazendo aquela fantasia. Mas o meu veredito final foi um ano muito bom, foi um ano que eu considero, tipo, um ano muito foda, foi um ano realmente bom pra mim. Um ano que eu consegui realizar coisas, mas ao mesmo tempo teve suas desavenças, porque muita gente saiu da minha vida. Mas eu reconheço que essas pessoas que saiu da minha vida, foi super necessário ter saído da minha vida. E eu também reconheço que, por mais que elas tenham saído, por mais que no início eu tenha ficado meio em choque, assim, por elas ter saído, eu reconheço que por conta dessa saída da minha vida, que a minha vida começou a andar. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Tchau, beijos, se cuidem. Até 2026 e esperem que 2026 promete muito, gente. Tchau!